Então vamos orar para a gente começar a nossa aula. Senhor, muito obrigada por este dia. Te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntos para estudar Sua palavra. Obrigada porque até aqui o Senhor está conosco, o Senhor tem nos ajudado, nos ensinado, como temos aprendido, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem se revelado para nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração, que a gente possa aprender através do estudo dessas 3 epístolas, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a nós e trazer à tona as mudanças que o Senhor quer fazer na nossa vida a partir do estudo da Bíblia, a partir do estudo dessas epístolas. Senhor, que a Tua palavra possa estar escrita na tábua do nosso coração, em nome de Jesus, e que a gente possa não só conhecer, mas praticar e ensinar a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco. Tenha liberdade nesse tempo, Deus, de falar a nós, de direcionar a nossa vida para aquilo que o Senhor quer fazer e para aquilo que o Senhor quer tratar em nós. Em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco nesse tempo. Amém. Então, nós vamos, gente, estudar primeira e segunda epístola de Pedro. Se eu falar Paulo aqui, desculpe, que a gente está tão acostumado a estudar epístolas paulinas, né? A gente falou tanto Paulo, mas nós estamos estudando então a epístola de Pedro. Pedro escreveu 2 epístolas, primeira e segunda Pedro, e nós vamos estudar as epístolas. Antes da gente estudar o que escreveu Pedro, nós vamos relembrar um pouquinho de quem é a pessoa de Pedro. Vamos relembrar do autor. Porque quando a gente lembra quem é a pessoa, nos ajuda a entender melhor aquilo que ele escreveu, por que ele escreveu, o que ele quer dizer, que tem a ver com a vida dele, com o relacionamento dele com Jesus. E Pedro teve um relacionamento intenso com Jesus, né? Foram 3 anos de discipulado, de cuidado, né? Se a gente somar aí o tempo que ele esteve com Jesus, se a gente tirar o tempo que a gente tem num relacionamento de amizade aí, não sei, 2 horas por semana, 3 horas por semana, não sei quanto tempo você gasta por semana com o seu melhor amigo. Mas se a gente for tirar isso, esses 3 anos de relacionamento é uma vida, né? É uma vida se a gente for dividir aí 3 anos tão intensos, se a gente for dividir aí pelo número de tempo que se tem normalmente com um amigo. Então, Pedro realmente era um dos discípulos mais chegados de Jesus, né? Hoje a gente vai falar de Pedro e na próxima aula que vai ser gravada nós vamos falar de João, que também era um discípulo muito íntimo de Jesus. E esses discípulos tão íntimos de Jesus escreveram e deixaram coisas escritas e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Deus é o autor e através dessas pessoas que tiveram esse relacionamento tão intenso, tão íntimo com Jesus, eles deixaram para a gente ensinamentos, princípios a seguir, né? E Pedro escreveu a primeira epístola e a segunda epístola de Pedro. São epístolas pequenas, mas a gente vê profundidade naquilo que ele escreve e também a gente vê algumas coisas difíceis. Eu escrevi aí, anotei várias PDs, né, várias passagens difíceis e a gente separou para a gente estudar essas passagens difíceis de forma rápida, né? Mas para a gente não passar por cima dessas passagens difíceis. Pedro fala que Paulo escrevia umas coisas difíceis de entender, mas se a gente parar para analisar a epístola de Pedro, parece que tem mais coisas difíceis do que nas epístolas paulinas. E nós vamos estudar então o autor inicialmente. E depois a gente vai estudar os seus escritos, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Pedro. Primeira coisa que a gente pode ver do apóstolo Pedro é sua profissão.
não é? Pedro era um pescador, então ele pescava, né? Ele vivia da pesca, ele tinha aí uma microempresa, né? Tinha sócios, né? E ele trabalhava com a pesca, então ele era entendido de pesca. A gente vê, quando a gente estuda o Evangelho segundo Marcos, que foi escrito com base nas pregações de Pedro, a gente vê como ele era entendido de pesca e como ele coloca detalhes do mar dentro do livro, né? Como detalhes da pesca, detalhes do barco, como a gente vê isso no Evangelho escrito por Marcos, porque Marcos era discípulo e intérprete de Pedro, e ele escreveu com base no relacionamento e nas pregações que Pedro fazia. Então a gente vê que Pedro um pescador de profissão, e aí Lucas 5, capítulo 5, versículo 1 ao 11, vai falar sobre o chamado de Pedro. O chamado de Pedro foi bem interessante. Nós não vamos ler aí Lucas 5, 11, mas já iniciou com um milagre, né? Jesus chega e eles tinham pescado a noite, tentado pescar a noite toda e não tinha conseguido. E aí Jesus vai e fala para ele jogar a rede para o outro lado. E ele era entendido de pesca, de mar, né? E ele já tinha a noite toda tentado pescar. Então, aquilo que Jesus estava falando, muito provavelmente, não fazia sentido para ele, né? E Jesus fala para ele jogar a rede do outro lado. E ele retruca e fala, mas a gente trabalhou a noite toda e não conseguimos apanhar nada. Mas sobre sua orientação, sobre sua palavra, já que você está mandando, o Senhor está mandando, nós vamos lançar a rede então. E aí ele fez isso, e aí apanhou uma grande quantidade de peixe que estava até rompendo as redes. É o que o texto vai dizer lá, né? E eles tiveram que fazer sinal para o pessoal do outro barco para vir ajudar, de tanto peixe que ele tinha pescado. Ia ficar rico de tanto peixe que ele tinha pescado. Mas nesse contexto de sucesso na pesca, né, nesse contexto de milagre, é que Jesus o chama para ser pescador de homens. Jesus fala: vinde após mim, eu vos farei pescador de homem. E aí ele veio, né? Parece que ele tinha uma sociedade aí com Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Que trabalhavam com ele na pesca. Mas aí eles arrastaram o barco para a praia, é o que o texto vai falar lá em Lucas 5:11. Eles arrastaram o barco para a praia com todos aqueles peixes. E aí, uma coisa bem bonita que diz o texto é: e deixando tudo, o seguiram. Então, ele deixou tudo nesse momento aí, no momento de sucesso. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Às vezes a gente vê muitas pessoas indo para o ministério, né? Indo para o serviço, quando tudo está dando errado, né? Ah, está dando muita coisa errada, eu acho que eu vou ser pastor. Ah, eu acho que eu vou gastar mais tempo com a obra de Deus agora, porque está dando tudo tão errado. E na verdade o que a gente vê aí é que na hora que deu tudo muito certo, né? Que ele tinha conseguido pescar e muitos peixes, teve que pedir ajuda para os amigos de outro barco. Nesse momento ele entendeu que foi Jesus que fez esse milagre na vida dele. E ele deixou tudo isso e seguiu Jesus, né? É um ensino, a gente já pode tirar aí uma aplicação para a nossa vida, né? Muitas vezes a pessoa fala: ah, Deus, não tenho tempo, estou muito ocupada, eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Eu já ouvi alguém dizer que Deus não chama os desocupados, né? Deus chama aquele que está trabalhando, aquele que realmente se ocupa de fazer alguma coisa, né? Às vezes a gente acha, ah, mas eu já tenho tanta coisa, mas às vezes é essa pessoa que tem tanta coisa que Deus chama. Um pregador aí, eu acho, não lembro esse pregador famoso aí que fala sobre casais, Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, eu não sei se vocês já viram a pregação dele falando sobre o chamado de Davi. E aí ele fala assim: eu não entendo muito bem, né? O profeta Natan foi lá para ungir um homem para ser rei. Aí chega lá o pai, chama o fulano, e chama todos os irmãos de Davi. E ele fala assim: eu não entendo, de dia o sol devia estar quente e esses homens todos dentro de casa.
E aí, de repente, ele fala: Ah, eu tenho um outro filho, mas ele não está aqui, não, ele está trabalhando, ele está cuidando das ovelhas. E era esse, né, que estava trabalhando, estava cuidando das ovelhas, que foi até mais difícil de encontrar, né, porque ele realmente estava pastoreando, cuidando das ovelhas da casa. E aí, essa pessoa que Deus unge como o rei de Israel. Então Deus tem propósito para quem está na lida, né? Para quem está trabalhando. Não é quem está à toa, não necessariamente quem está à toa, mas Deus tem propósito para quem. Então, se você já estou fazendo tanta coisa, né? Às vezes eu falo, meu Deus do céu, estou fazendo tanta coisa. Deus tem propósito para você no reino dele. Ainda que você esteja fazendo tantas coisas, e a gente sabe que tudo que a gente faz é para o reino de Deus, né? Porque não existe o cristão e o secular, né? Tudo que a gente faz é espiritual. Então, nós estamos aí, né, no ministério, né, ainda que trabalhando secularmente para ganhar o nosso sustento, é o nosso ministério. E Deus tem propósito em todas as coisas. E aí, Deus chama. Então, nesse contexto de pesca, Deus chama Pedro. E aí a gente passa a ver algumas coisas que acontecem, né? A primeira coisa que eu anotei aí foram os milagres em sua casa. Está lá em Marcos 1, 29, que fala que ao cair do sol eles trouxeram muitas pessoas, muitos enfermos e muitos endemoniados. E aí o texto vai dizer que toda a cidade estava à sua porta, estava reunida nessa porta aí, nessa casa de Pedro, né? E aí Jesus faz muitos milagres, cura doentes, expele demônios, né? E Jesus faz muitos milagres na casa de Pedro. Então veja que Pedro agora ele abriu sua vida para Jesus, né? Ele deixou tudo e ele também abriu a sua casa para Jesus. A casa de Pedro era um quartel-general. Quando Jesus estava nessa cidade, Jesus então ia para a casa de Pedro, era o lugar onde ele se reunia com seus discípulos. Uma outra coisa que eu anotei aí no ponto 3 é a sua participação no ministério de Jesus e sua proximidade com o Mestre. Uma situação está lá em Marcos 5, 35 a 43, não se preocupa em relação a apostila, tem tudo, tá, gente? Tudo anotadinho, tudo direitinho, os versículos. Lá em Marcos 5, 35 a 43, a gente vê na ressurreição da filha de Jairo, Jesus fala: Vem, entra comigo, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e manda entrar. A gente vê ali um contexto de incredulidade, né? E as pessoas estão falando: por que você está incomodando o mestre? Sua filha já morreu, né? As pessoas estavam ali chorando e tal, estava um alvoroço. O texto vai falar que estava um alvoroço ali. Jesus fala assim: por que vocês estão fazendo alvoroço? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E aí tem um dos textos vai falar que eles meio que riram assim, não estavam acreditando, né? O texto vai falar assim, eles riram dele. Riram de Jesus quando Jesus falou, por que vocês estão chorando? Que alvoroço é esse? A menina não está morta, ela está dormindo. Então eles riram, contexto de incredulidade. E Jesus parece que quer chamar esse clima de fé para fazer essa cura, porque ele quer ensinar também sobre a fé para as pessoas. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, os mais chegados, o pai e a mãe da menina, e só eles entram no quarto. Eu não sei se vocês já viram, quando tem pessoas que fazem esse trabalho de orar para que milagres aconteçam ao vivo, ali na hora do culto. Eu já reparei isso, às vezes a pessoa tem um chamado para orar por enfermos, por exemplo. O que ela faz? Ela chega na igreja, ora e tal, algumas pessoas chamam lá na frente pessoas para ser curada nisso ou naquilo e tal. Em um determinado momento, normalmente essas pessoas fazem o seguinte: elas param o que estão ali orando, fazendo, e fala: quem se sentiu tocado, quem aí que estava com dor e não está mais, quem estava se sentindo mal e não está mais. Ele chama lá na frente essa pessoa antes de continuar. Muitas vezes eu já reparei isso acontecendo. E aí ele dá o microfone para a pessoa contar: eu estava assim, às vezes a pessoa na coluna não estava conseguindo dobrar a coluna, aí ele pede para a pessoa abaixar, levantar, correr, enfim, para trazer, eu penso, tá? Eu observando e vendo o contexto bíblico, eu imagino, tá? Eu imagino que seja isso.
que o próprio pessoa que ora para curar os enfermos, ela quer também trazer esse clima de fé para os outros, né? Para as pessoas acreditarem. Então já começa a mostrar resultado ali mesmo, no meio da reunião, e depois volta a orar e outras pessoas são curadas. Porque eu não sei, eu tenho essa impressão que é importante esse clima de fé. E Jesus, ele chegou e as pessoas riram dele, não estavam acreditando. E aí ele chama Pedro, Tiago e João. Então Pedro tem uma participação aí nesse ministério de Jesus. Uma outra situação foi na transfiguração. A gente vê lá em Marcos 9, 2 a 8, né? O rosto de Jesus se transfigurou como o sol, é o que o texto está dizendo. As vestes pareciam uma luz, como luz. E aí Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus. Uma nuvem envolveu eles, e aí eles ouviram uma voz do céu que disse: Esse é o meu filho. Então Pedro presenciou isso, ele estava juntinho com Jesus ali e ele presenciou isso, depois ele pregou sobre isso e João Marcos escreveu sobre isso. Uma outra situação foi no Getsemane, quando Jesus pede para eles orar, né? E aí Marcos fala que ele estava em agonia. Lucas fala que o suor dele se transformou em sangue. Mas o que acontece? Pedro, né, estava dormindo. Os apóstolos dormiram. E é tão bonito quando Jesus chega. E aí, os discípulos estavam dormindo. O texto, não sei se você já reparou isso, o texto diz que os discípulos estavam dormindo, os discípulos. E o texto diz que Jesus acordou Pedro. Então, eu não sei se Jesus acordou os outros, mas me parece que Jesus acordou só Pedro. O texto fala que Jesus acordou Pedro. Então, tinha esse relacionamento de confiança, esse relacionamento íntimo aí entre Jesus e Pedro. Uma outra coisa, gente, que eu anotei foi acerca do temperamento de Pedro, o temperamento de Pedro eu me identifico muito com algumas coisas que Pedro faz, talvez por ele ser sanguíneo, talvez por ele ser essa pessoa espontânea, né? Alguém faz a pergunta e ele responde sem pensar, quando ele vê, ele já respondeu. Às vezes eu me identifico um pouco com esse temperamento aí, né? Esse temperamento de uma pessoa sanguínea. Então, Pedro, ele foi o primeiro a dizer quem Jesus era, né? Quando Jesus fala, o que estão dizendo aí que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, os outros dizem que o Senhor é João Batista, Elias, enfim. Mas e vocês? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, né? E aí Jesus fala, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus, né? Foi meu Pai que está no céu. E aí ele fala, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nessa passagem aí, sobre a revelação de quem é Jesus e de quem é Pedro, né? Existe aí duas interpretações, né? Alguns perguntam quem realmente sobre que pedra Jesus está falando que vai edificar a igreja. Alguns acreditam que a pedra de que Jesus está falando que vai edificar a igreja é Pedro. A própria Igreja Católica acredita que Jesus está falando de Pedro, né? Mas o que Jesus está fazendo aí eu acredito que seja mesmo um trocadilho, né? Por quê? Porque depois, quando a gente estuda a Epístola de Pedro, eu não sei se você percebeu isso, o próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra. Então, ele vai dizer lá no seu livro que Jesus é a pedra angular, que Jesus é a pedra principal. Então, alguns acreditam que, principalmente a Igreja Católica, que Jesus está dizendo que ele é Pedro e sobre Pedro, a pedra, Jesus iria edificar a igreja, porque Pedro seria o líder da igreja. Mas, na verdade, a gente sabe que quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Então, Jesus, ele está falando que, e ele faz um trocadilho aí,
Porque quando ele usa a palavra Pedro, ele fala que é uma pedrinha, é um pedregulho. E quando ele fala sobre esta pedra, e quando ele fala a palavra pedra, esta pedra, ele está falando de uma pedra maciça, uma pedra robusta, uma pedra rochosa. Então, ele usa duas palavras aí no original para falar Pedro, que é um pedregulho, uma pedrinha, um fragmento, e sobre esta pedra ele usa outra palavra, uma palavra que quer dizer uma pedra inabalável, né? E aí, essa palavra pedra só é usada na Bíblia como metáfora para falar sobre Deus. Então, a gente entende que Jesus está falando aí que vai edificar a igreja sobre si, sobre ele. Ele é o fundamento, né? Jesus é o fundamento. E Pedro depois vai confirmar isso na sua epístola. Quando a gente estiver estudando, a gente vai ver que ele vai falar que Jesus é o fundamento. Ele é a pedra angular, ele é a pedra fundamental, né? Pedro vai dizer isso. E na verdade, Jesus é que é o dono da igreja, né? Jesus é que comprou a igreja com seu sangue. Então é sobre Jesus que a igreja é edificada. Ele é que é o edificador, né? Ele é que acrescenta, ele é que convence, acrescenta aqueles que serão salvos dia a dia, né? Todos os dias. Ele é que é o protetor da igreja, né? Porque Jesus fala que o inferno não prevalecerá contra a igreja. Nenhuma cilada, nada que o inferno queira jogar ou lançar contra a igreja vai prevalecer. E a gente vê na história da igreja que o inferno realmente tentou derrubar a igreja. A gente agora estudando esses últimos livros, que é Pedro e João, a gente vai ver a igreja primitiva sofrendo muito com o gnosticismo, com falsos mestres dentro da própria igreja. A gente vai conseguir visualizar os autores batendo nessa mesma tecla, falando praticamente a mesma coisa em relação a falsos mestres. Então a gente vê que é o inferno, desde o início da igreja, tentando se prevalecer contra a igreja, né? E o que Jesus fala aí é que as portas do inferno não prevalecerão. Então nem a pobreza, nem a perseguição, nem a fornalha, nem o martírio, né? Nada disso fez com que a igreja parasse. A gente vê na história da igreja que a igreja passou por vários problemas de verdade, né? Porque às vezes a gente acha que um negocinho que a gente está vivendo é um problema, mas a igreja passou por vários sofrimentos, várias perseguição, né? Fornalha, martírio, pobreza, perseguição, né? E a igreja se manteve inabalável, né? A igreja prevaleceu, porque Jesus é quem sustenta a igreja. Se a igreja estivesse sustentada por um homem, provavelmente, com certeza, né? Tiro provavelmente, com certeza não teria chegado onde chegou, não teria prevalecido. Não fosse Jesus, né, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja, a pedra fundamental da igreja. Jesus é essa pedra. Não tenho dúvida que Jesus está falando sobre ele aí, tá? Depois que depois que Pedro entende, né, quem é Jesus, fala, tu és o Cristo. Depois que Jesus explica tudo isso, Jesus passa a falar acerca do seu sofrimento e acerca de sua morte. A gente vê isso em Mateus, a gente vê isso em Marcos, né? E aí, lá em Mateus, Jesus fala para ele que vai morrer, que era necessário ir para Jerusalém para morte. E aí, Pedro, ele começa a gente vê essa fraqueza dele, a gente vê essa impulsividade de Pedro, porque aí ele começa a falar: "Não, Jesus, tem compaixão de ti", né? Que começa a repreender Jesus. Quando ele fala isso, tem compaixão de ti, ele quer dizer assim: para com esses pensamentos aí depressivos, esse pensamento aí de morte, de perseguição, isso não vai acontecer não, né? Tem compaixão de ti, para de falar isso. Ao mesmo tempo que ele disse que Jesus era o Filho de Deus, agora ele está falando para Jesus ter compaixão dele mesmo, né? Para com esses pensamentos aí, não fala uma coisa dessa não. E aí,
Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Veja que Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus não está dizendo que Pedro está possesso, tá? Jesus não manda Pedro sair, né, se arredar para trás de mim. Não fala isso com Pedro, né? Ele manda Satanás sair, porque ele viu que naquele momento, né, Pedro se deixou influenciar pelo diabo, né? E aí ele manda Satanás sair, e agora em relação a Pedro, a pessoa de Pedro, ele continua investindo, né? Ele continua acreditando, ensinando, treinando, porque Jesus, apesar das nossas fraquezas, ele não desiste de nós, né? A gente tem os nossos deslizes, a gente às vezes volta atrás uma coisa que a gente fala, né? A gente às vezes erra mesmo, mas Jesus ele não desiste de nós, né? Jesus não olha para isso, para as nossas fraquezas, ele, ao contrário, ele vê o potencial que a gente tem, ele acredita em nós, ele investe em nós. E foi isso que ele fez na vida de Pedro, né? Ele investiu na vida de Pedro. Aí a gente vai ver aqui, ó, depois a gente vê que os discípulos eles não entenderam, né, que Jesus estava falando. Jesus, apesar de falar sobre a cruz e tal, os discípulos não estavam entendendo sobre isso. Antes da gente entrar sobre o fato dele não ser convertido, vamos voltar lá, falando ainda da fraqueza e da impulsividade de Pedro. Tem uma cena que está até aqui, eu coloquei aqui, né, o desenho, que foi uma cena marcante. Essa é uma cena marcante para mim na Bíblia, né? Acontecem vários milagres na Bíblia. Eu não sei qual é o seu milagre favorito, mas esse milagre aí é um milagre que eu acho muito bacana, é um dos meus favoritos. Por quê? Porque a gente, estudando sobre a vida de Pedro, a gente vendo quem ele era no início, e vendo como ele cresceu, como ele se desenvolveu com Jesus, no seu relacionamento com Jesus, como ele se aproxima de Jesus em fé, isso é muito, para mim, é muito forte. Eu gosto, não sei se porque me identifico com o personagem dele, mas para mim é muito forte o fato dele ter dado passos sobre o mar, né? Jesus, então, está vindo andando sobre o mar, os discípulos ficam assustados. Tem aí um contexto que diz que eles acham que era um fantasma, né? O vento estava forte, eles estavam com medo, todos eles estavam com medo. Veja que era uma tempestade muito forte, era algo muito forte mesmo. Parece que foi algo assim vindo do céu para dar um treinamento para esses discípulos, porque a maioria deles ali dentro era pescador, já estava acostumado com o mar, já estava acostumado com o barco. E aí de repente eles ficam todos apavorados. O texto fala que eles ficaram com muito medo, né? Aí fala que eles repararam na força do vento e tiveram medo, né? E aí o que acontece? Pedro, então, ele vê, né? Os discípulos veem, acham que é um fantasma, e Jesus fala que é ele, que não é para ter medo. E aí Pedro logo aí, ó, na sua impulsividade, né? Ele fala assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir encontrar com o Senhor então andando. Aí Jesus fala: vem, né? E aí ele vai e ele dá passos de fé. E muita gente às vezes para pregar, para ensinar sobre esse episódio e fala da incredulidade de Pedro e dá muito ênfase, né? Porque realmente Pedro não deu passos na água e depois ele começou a olhar para as ondas. O texto fala que ele começou a olhar para, reparando na força do vento, nas ondas, fala que ele teve medo. Ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para os desafios, para a onda, né, para o vento. E realmente quando a gente é uma pregação linda, porque quando a gente de olhar para Jesus e começa a olhar para a circunstância, a gente perde o foco e o medo vem. Realmente é assim que acontece na nossa vida. Então, que lição a gente aprende aí? Mas Pedro deu passos de fé. Depois que Jesus morreu, ele tinha uma história para contar, não que ele tinha ouvido falar, né, mas uma experiência única de dar passos de fé por conta da sua impulsividade. Ao mesmo tempo, ele foi fraco
quando ele deixou de olhar para Jesus. Mas ele tem uma experiência, né, que ninguém tira de Pedro. Essa experiência ninguém tira dele. Ele deu passos, ele andou nas águas, né? Ele andou pelas águas. Então, depois Jesus logo acudiu, dá a mão para ele, sobe os dois para o barco e aí o vento cessou. Foi realmente a tempestade do treinamento. Eu acho que foi algo vindo de Deus para um treinamento aí, tá? Uma outra cena também que eu acho interessante, gente, que eu não anotei aí, é Jesus lavando os pés, né, dos apóstolos. E aí Pedro também interfere nesse momento e fala: "Não, não vai lavar meu pé". Jesus fala: "Se eu não lavar, você não tem parte comigo". "Ah, então lava meu corpo todo". Aí Jesus fala: "Não precisa lavar o corpo todo". Sempre uma intervenção aí de Pedro, né? E aí, Pedro e João que preparam a ceia aí, né? A mesa da ceia, né? A gente vê nesse contexto a participação de Pedro, né? A participação de Pedro ativamente no ministério de Jesus, naquilo que Jesus se propôs a fazer, né? Um outro episódio também é ele cortando a orelha do Malco, né? Quando Jesus vai ser preso, aí vem o soldado para prender Jesus, aí ele saca a espada, e Jesus repreende ele, põe a orelha de novo no lugar do soldado Malco. Então, tem algumas cenas de participação importante na vida de Pedro. E aí, mas uma coisa também que me chama atenção, que eu anotei aqui, ó, no ponto 5, ele ainda não era convertido, sendo avisado por Jesus. Lá em Lucas 22, 31 a 34, vai falar sobre isso. Jesus fala para ele: Simão, Simão, Satanás reclamou para peneirar você como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, Pedro tinha passado por várias experiências que eu já falei aí, mencionei com vocês, essas experiências e outras que a gente não mencionou. E aí, Jesus fala que o Satanás tentou peneirar Pedro como trigo. Eu não sei o que quer dizer isso exatamente, mas com certeza Satanás queria tragar, queria acabar com Pedro, né? Porque sabia do potencial que tinha, né, na vida de Pedro. E aí Jesus fala que rogou pela vida de Pedro e falou: "E aí, quando você se converter, fortalece teus irmãos". Eu fiquei chocada quando eu descobri esse versículo, porque Pedro já tinha passado por tanta experiência e ainda não tinha sido convertido, é o que o texto está dizendo aí, tá? Depois a gente vê, ó, Pedro negando Jesus, Lucas 22, 54 a 60, tá? Vai falar que Jesus falou para ele que ele ia negar, ele falou que nunca negaria Jesus, que se tivesse que morrer por Jesus, ele morreria, mas que ele nunca negaria Jesus. Em uma outra situação, que Jesus está fazendo um discurso tão forte, né, tão profundo para a multidão, e aí ele fala para Jesus, os discípulos olham para Jesus e falam: que palavras duras, que difícil, quão duro é esse discurso. E aí Jesus fala que eles poderiam ir embora se eles quisessem. E aí Pedro fala: para onde nós iremos? Para quem nós iremos agora que a gente já tem conhecido o Senhor? Para onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? E esse é o sentimento que a gente tem realmente de conhecer Jesus, né? Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, por sofrimento, coisas dolorosas mesmo na vida, né? O sofrimento de verdade, né? Na vida. E muitas vezes as pessoas abandonam Jesus, mas muitas vezes muitas pessoas também não o abandonam. Por quê? Porque sabe que não tem outro que não tem outro caminho, que não tem outra forma, que só Ele tem palavra de vida. Eu penso que quando a gente se converte realmente, esse é o sentimento que a gente tem. Qualquer que seja a situação que a gente esteja vivendo, vai ser muito pior sem Ele, né? Então, como que a gente vai abandonar o melhor que a gente tem? E aí Pedro falou: não importa se o discurso está difícil, não importa se os planos do Senhor para o nosso futuro é dureza, né? Não importa. Você tem coragem de falar isso para Deus? Não importa se aquilo que o Senhor planejou para mim no futuro seja dureza, né? Seja uma coisa muito difícil.
Não importa o que vai acontecer, eu não vou te abandonar, porque para onde eu vou? Para onde eu irei? Quem é que pode cuidar melhor de mim? Quem é que tem palavras melhores, né? Onde eu tenho futuro? Onde eu posso colocar a minha esperança? Em quem eu poderia colocar a minha esperança? Para onde eu irei se só o Senhor tem palavras de vida? Foi o que Pedro falou. Me parece que quando ele fala isso, já está iniciando aí uma conversão, né? Mas Jesus fala que ele ainda não tinha sido convertido, tá? E a gente vê no ponto 6 aí que eu anotei, Pedro negando Jesus. A gente sabe, né? A gente estudou isso, que o próprio Pedro provavelmente não contava muito sobre isso, porque Marcos não escreveu, quem escreveu foi Lucas, que depois que Pedro negou Jesus, Jesus olhou para ele, está em Lucas 54, Lucas 22, versículos 54 a 60, que fala que Jesus fixou os olhos em Pedro, depois que Pedro negou. Fixou os olhos nele. A gente não sabe como foi esse olhar de Jesus, né? Se foi um olhar. Enfim, a gente não sabe. Sabemos que Jesus olhou para Pedro e o resultado que isso aconteceu, disso ter acontecido. O resultado disso foi que o texto diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Chorou amargamente. Então, Jesus, depois de ter sido traído por Pedro, Jesus fixou os olhos em Pedro, né? E aí Pedro acompanha Jesus de longe, né? O texto, a gente estudando os 4 livros do Evangelho, a gente vai ver que Jesus então é preso. Jesus então agora começa a sofrer e Pedro ele acompanha isso de longe, né? E ele fica vendo isso de longe até um certo ponto. Aí depois, quando ele nega Jesus, ele sai e Jesus então é morto, né? No julgamento, Jesus é julgado. No julgamento de Jesus, Pedro não estava lá, né? Na hora que Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz, não sei se vocês viram isso, chamaram um outro Simão lá, né? Um outro Simão ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Na crucificação, no domingo de manhã, Pedro também não está lá, né? A gente vê que João está e Jesus fala: homem, eis aí tua mãe, mãe, aí está teu filho, pedindo para João cuidar da sua mãe Maria. Então a gente vê as mulheres ali quando Jesus é crucificado, a gente vê João está quando Jesus é crucificado, mas Pedro não está. Eu fico pensando que dificuldade, né? Que difícil essa situação. Onde está Pedro? O que ele está fazendo? Pedro negou Jesus e agora Pedro não acompanha Jesus. Jesus morre e Pedro não está lá na hora da morte de Jesus, né? Jesus é sepultado e Pedro não vai no sepultamento de Jesus, não está lá nem para sepultar Jesus nesse momento que é tão importante para a família, né? Pedro não está lá, então Pedro realmente, quando ele sai e vai chorar amargamente, ele abandona mesmo Jesus, ele não está mais em nenhum momento, né? Nenhuma dessa etapa, dessa via dolorosa aí, né? De Jesus, Pedro não participa como alguém chegado, como alguém amigo, né? Como alguém íntimo que viveu tantas coisas com Jesus, que foi alertado. Pedro abandonou Jesus. Ele realmente abandonou Jesus. Onde é que está Pedro? A gente se pergunta, né? Em cada uma dessas situações aí, Jesus sendo julgado, tendo que alguém ajudar a carregar a cruz, precisou de ajuda porque Jesus não estava conseguindo carregar a sua própria cruz, né? Quando ele foi crucificado e precisou então de alguém, de delegar alguém para cuidar da mãe dele, né? E quando Jesus morre, né? Quando Jesus dá o seu último suspiro, onde está Pedro? A pergunta que não quer calar. Onde você acha que está Pedro, gente? Onde está Pedro nesse tempo? Que momento difícil, né? Que momento difícil e Pedro abandonou Jesus e onde ele está? O que está acontecendo com ele, né? Bem que eu gostaria de saber, nesse tempo, o que aconteceu, onde está Pedro. Mas aí, de repente, Pedro então fica sabendo que
Jesus não está no túmulo, está lá em Lucas 24:12, né? Ele fica maravilhado, é o que o texto diz, né? Domingo de manhã, as mulheres que vão no sepulcro e não encontram Jesus lá no túmulo, aí elas veem um anjo e o anjo fala: vai, diz aos discípulos e a Pedro que Jesus não está mais aqui, ele não está mais aqui. Então, Jesus manda dizer aos discípulos e a Pedro. Talvez esse e a Pedro aí, ó, esse, aos discípulos e a Pedro, talvez isso tenha sido muito forte para o próprio Pedro, porque talvez ele mesmo não estava mais se sentindo como um discípulo, né? E talvez Jesus fala e a Pedro aí para deixar claro que Jesus quer que ele seja comunicado também, porque talvez, muito provavelmente, Pedro não está nem se sentindo mais como um discípulo. E aí, lá em Marcos 16:7, vai falar: ó, diz aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então, tudo vai acontecer do jeito como Jesus já tinha dito. Fala para os discípulos, mas fala também para Pedro, para ir e esperar lá em Jerusalém, porque tudo vai acontecer do mesmo jeito. E aí, Pedro, então, provavelmente não se sentia mais um apóstolo. E aí, uma coisa que é muito forte é que Pedro teve uma ideia muito doida, né? Nesse momento aí, ó, Pedro se encontra com os discípulos e aí ele fala assim: vou pescar. Jesus já tinha falado para ele: você vai ser pescador de homens. E aí Pedro fala assim: eu vou pescar. E aí os discípulos falam assim: ah, nós também vamos. E aí, além dele voltar às práticas antigas, ele ainda incentiva os discípulos a voltar às práticas antigas. E aí a gente sabe, né, que Jesus, o que que acontece, né? Jesus vai até a pesca e acontece lá de novo, né? Essa pesca maravilhosa que acontece lá com os discípulos. Jesus acende a fogueira, aí tem aquele propósito lá, né, de cura de Pedro, que está em Marcos 16:7, está em João 21:15-17. 3 vezes negou, 3 vezes ele diz que ama. Então, esse tempo de cura aí em relação a Pedro. E aí, lá em João 21:18, Jesus vai falar sobre o propósito da morte de Pedro, né? Que Jesus fala que tem um propósito em relação à morte de Pedro. E a história vai nos dizer que Pedro realmente morre de cabeça para baixo numa cruz, porque ele diz que não tem, que ele não tem, ele não deveria morrer como Jesus, da mesma forma que Jesus. Ele se julga com uma palavra, como que eu posso dizer? Ele se julga não é merecedor, né? Ele não é digno de morrer da mesma forma que Jesus. E aí então Pedro morre na cruz, né? Pendurado de cabeça para baixo. É o que a história vai dizer para nós. Então essa é a pessoa, esse é o autor das duas epístolas que nós vamos estudar aí, de 1ª e 2ª Pedro. Eu vou parar um pouquinho a gravação, que está dando 43 minutos, e aí a gente volta, eu vou voltar a gravar, começando a estudar sobre Pedro, para ficar mais fácil para as pessoas que estiverem assistindo uma gravação menor, tá bom, gente?